Certo? Então, lista de contatos infinitas. Como geramos 16.556 contatos qualificados em 2 dias. Tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Só compartilhar aqui a tela. E a gente vai escrever isso junto. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Gustavo, eu sou cofundador aqui do Prospectagram. O Prospectagram é uma plataforma de prospecção de clientes no Instagram. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui em relação à lista é o quê? Primeiro, existem basicamente, quando a gente vai falar de prospecção ali, principalmente no Instagram, existem basicamente 3 tipos de público que você consegue buscar, tá? Então, você pode buscar públicos através de nicho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tipos de público. Então, você pode buscar públicos através de nicho. Você pode buscar público através de interesse. Eu vou substituir nicho aqui por posicionamento. Acho que vai ficar melhor. Ou pode ser através de localização. Tá? Então, a Isabela já disse que trabalha com consórcio. Quem quiser compartilhar com quem trabalha também, que eu vou dando exemplo baseado em vocês. Tá bom? Então, por exemplo, quais que seriam os casos para cada público? Qual público é melhor, qual público que é pior? Depende. Tá? Primeiro, depende de o que você oferece, do seu público, e também depende do contato em si, certo? Então, para não esquivar dessa pergunta, né, Gustavo, qual contato é melhor? Quando você vai falar, por exemplo, de consórcio, você pode pensar de 2 formas. Você pode pensar, olha, eu vou vender consórcio para um público específico. Então, por exemplo, eu vou vender consórcio para construtoras que precisam de dinheiro para investir e não querem pagar os juros abusivos que estão sendo pagos hoje em dia. Se é público específico, você vai focar aqui em posicionamento. Tá? A Viviane disse que é psicanalista. Da mesma forma, ela pode pensar também. Olha, eu posso focar em algum público que eu quero atender, por exemplo, eu quero atender empresárias, eu quero atender mães. Aí seria também posicionamento. Tá? Quem quiser comentar aqui com que trabalha, além da Isabela e da Viviane, que aí eu vou compartilhando sugestões para vocês. Vocês podem focar em interesse. Qual que é o interesse? Por exemplo, é quando você está buscando quem está curtindo ou comentando um post. Tá? Então, posicionamento, basicamente, a gente vai ter aqui o público de palavras-chave e o público de hashtags. Tá? Interesse é quando a gente está buscando um público que já está curtindo ou comentando algo. Então, por exemplo, seriam comentários e seriam curtidos. Tá? Ou você pode buscar também por localização. Então, localização você pode também tanto pegar de público geral, ou você pode, além do Instagram, buscar pelo Google Maps, que é o Google Meu Negócio. Deixa eu colocar aqui, Google Meu Negócio. Tá? Então, tem basicamente essas formas de buscar aqui no Instagram, que já vou mostrar como vocês fazem isso na prática, e como fazem também através do Prospectagram, e essa forma aqui de buscar no Google Meu Negócio. Qual que é o ponto positivo e o ponto de atenção de cada um desses públicos? O ponto positivo de posicionamento, deixa eu colocar aqui, tipos. O ponto positivo de posicionamento é o quê? Vai trazer uma pessoa mais qualificada. Qual que é o ponto de atenção? Não necessariamente tem interesse. Tá? Então, vamos dizer, por exemplo, que a Isabela queira só trabalhar com o público de construtoras. Naturalmente, vai ser um público mais qualificado do que o público geral. Né? Então, a construtora ela precisa de mais dinheiro, provavelmente ela tem mais dinheiro para poder investir em um posicionamento. Mas isso quer dizer que ela já quer consórcio? Não. Então, a abordagem da Viviane, ela precisa ser extremamente específica. Se ela vai buscar por palavra-chave ou por hashtags. Aí tem uma segunda forma, que é por interesse. No final, vou apresentar também como vocês encontram isso. Qual que é o ponto positivo? Deixa eu colocar aqui, ó.
colocar aqui como características. Que já trago o ponto positivo e o ponto negativo. As características do público de interesse, elas são inversas, tá? Ele vai ser mais interessado, não necessariamente é qualificado. Tá? Entre comentários e curtidas, eu sempre prefiro comentários. Quando vale a pena você buscar por curtidas? Quando você vai pegar um público muito específico. Então, por exemplo, Gustavo, eu quero buscar dentistas. Então, eu vou pegar um público ali que está curtindo, eu estou pegando um post de extração de siso. A pessoa que tem interesse em extração de siso, ela é dentista ou ela é maluca, certo? Então, aí você pode buscar por curtidas. Ou quando você já validou um perfil, então vamos dizer que tem um concorrente seu, e aí você já fechou alguns clientes naquele perfil, mas você precisa escalar mais e não tem mais curtidas. Então, você não tem mais comentários, você vai para curtidas. Então, você traz um público mais interessado, não necessariamente ele é qualificado. Tá? E, por último, localização. Qual que são as características do público de localização? Ele é mais relevante no sentido de, cara, eu estou aqui em Brasília. Se eu falar com alguém de Brasília, as chances dela converter são um pouco maiores, principalmente se a gente for marcar alguma coisa presencial, porque eu sou mais relevante, né? Eu estou ali do lado dela. Mas, não necessariamente, ela é qualificada e não necessariamente ela é interessada. Então, quando vale a pena você buscar por interesse? Por localização? Normalmente, quando você tem um negócio local genérico. Ou quando atender empresas locais específicas. Então, por exemplo, Gustavo, eu tenho um salão de beleza, eu tenho um restaurante, eu tenho uma clínica de estética. Eu posso buscar por localização. E assim, quem vai a um salão de beleza? Praticamente quase todas as mulheres. Tá? Quem vai a um restaurante? Praticamente quase todas as pessoas. Quem compra um imóvel? Praticamente qualquer pessoa está comprando ou alugando um imóvel. Tá? Então, praticamente qualquer pessoa é o seu público ali, de forma geral. Tá? Então, é o público geral. Ou se você for atender empresas locais específicas, seria o Google Meu Negócio. Tá? Por exemplo, no caso da Janete, mentora de posicionamento para mulheres empreendedoras. Tá? Mentora de posicionamentos para mulheres empreendedoras, aí dá para você buscar tanto por um posicionamento. Então, por exemplo, você pode pegar um posicionamento específico. Gustavo, eu quero buscar aqui esteticistas, eu quero buscar advogadas, arquitetas. Então, você pode pegar por um posicionamento. Você pode pegar uma outra pessoa que fale sobre posicionamento e buscar interesse. Ou você pode pegar alguma localização que o público está. Tá? Quem trabalha online serve localização? Depende. Eu vou explicar para vocês aqui, por exemplo, você trabalha online, mas vamos dizer que teve uma conferência em um tal parque. E esse público que teve nessa conferência é seu público. Você pode buscar a localização. Você pode, de qualquer forma, você consegue buscar a localização. E tem uma forma de buscar no Google Meu Negócio também, para buscar em todo o país. Tá? Fecha contabilidade, entrou um pouco depois, atende empresas. Cara, os três, o que eu quero dizer para vocês? Os três vão funcionar para praticamente qualquer pessoa. Tá? Tirando qual? Negócio local, que vai ter que ser basicamente localização, ou interesse em perfis de concorrentes. Então, assim, cada público vai ter um ponto positivo e um ponto de atenção. Quando você estiver escalando, no começo você vai pegar o público que mais vai funcionar, que mais vai converter. Mas, por exemplo, a gente fala aqui com cerca de 400 pessoas por dia. Para falar com cerca de 400 pessoas por dia, eu não posso focar no micro público que mais converte. Eu tenho que escalar mais. Então, eu tenho que gerar um volume maior de reuniões, um volume maior de vendas e tudo mais. Tá? Como você encontra esse público? Vamos dizer, eu vou falar de forma geral e depois, gente, quando eu abrir aqui, eu vou pedir para alguém que estiver com a câmera aberta, quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Eu acho que eu não estou falando com um monte de IA.
Mas quem tiver com a câmera aberta e quiser falar, eu vou perguntar para vocês, aí quem falar eu e tiver primeiro a gente fala. Tá bom? Como eu encontro público expor palavras-chave, por exemplo, no Instagram? Gustavo, eu não tenho ainda Prospectagram. E eu vou ensinar para vocês no final o Prospectagram também. Ah, como eu encontro, por exemplo, terapeuta, Gustavo, no Instagram? Vou mostrar para vocês. Quero buscar, por exemplo, o público de... Não, vou colocar outro público. Arquiteto. Arquiteta. Você coloca lá no Google, arquiteta, site, Instagram. Peraí.com. Olha a quantidade de arquiteto que tem aqui. Arquiteta. Tem muito público aqui, tá? Então, isso é uma forma de você buscar por palavra-chave. Tem uma outra forma que você pode buscar, vou colocar isso daqui lá no nosso arquivo. No nosso arquivo, aqui. Tá. Uma outra forma que você pode buscar por hashtags, tá? Como você busca um público por hashtags? Eu vou mandar, é uma pesquisa que você faz no browser, e aí você pode colocar basicamente isso daqui, instagram.com/explorer, e aí você coloca, por exemplo, porcentagem 23, e coloca o link da hashtag que você quer, por exemplo, hashtag empreendedora. Aí você pode encontrar aqui perfis com uma determinada hashtag. Tá? Link. Ah, Gustavo, não tenho ideia de qual hashtag meu público utiliza. Como eu vou descobrir essas hashtags? Você pode vir no site da Inflect. E eu vou colocar, por exemplo, empreendedor. E eu vou gerar hashtags. E aqui ele vai me dar uma lista de hashtags. Tá? Então, por exemplo, empreendedora. O que você tem que evitar aqui no público de hashtags? Evitar hashtags muito genéricas e evitar hashtags que sejam a mesma em mais de uma língua, principalmente palavras em espanhol e termos universais, né? Por exemplo, termos em inglês, que você acaba utilizando. Tá? Então, dessa forma você encontra. Gustavo, como eu encontro posts para buscar comentários? E quais tipos de posts é melhor buscar engajamento? Tá? Primeiro, quais você tem que evitar? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui até no público de hashtags. Evitar hashtags genéricas. Uma língua. Tá? Quais que vocês têm que evitar? Meme, polêmica e lifestyle. Tá? Então, não vale a pena você buscar, por exemplo, o engajamento de meme, coisas engraçadinhas, porque qualquer pessoa pode rir. Não vale a pena buscar engajamento de polêmica, porque você acaba trazendo muito hater, e de lifestyle, né, que a gente divide em posts sensuais, né? Então, um homem bonito, uma mulher bonita, postando foto, tomando sol na praia. Né? A pessoa que está engajando, ela não tem interesse no assunto, ela tem interesse na pessoa. E posts bonitinhos, né? Tipo cachorro, bebê, essas coisas. E tem um post que a gente chama de mina de ouro. Que é quando o seu concorrente está oferecendo uma recompensa utilizando automações e anúncios. Tá? Como eu vou encontrar esses posts? Tem várias formas. Tá? Você pode buscar, por exemplo, no Google, e colocar aqui, por exemplo, vamos falar aqui da Janete, mentora de posicionamento. Deixa eu colocar aqui, site, instagram.com. Então, posso pegar uma concorrente dela e dar uma olhada nos posts. Só que aí, eu não preciso me prender a esse daqui. Daqui, o que eu posso ver? Eu posso ver tanto o engajamento dela, para ver se vale a pena. Tem bastante curtida, pouco comentário. Eu posso vir aqui em perfis relacionados e ir buscando outros.
Então, posso ir buscando outros perfis. Tá? Isso é uma forma. Ou posso buscar por posts com uma determinada palavra-chave nesse link aqui. Ó. Então, deixa eu colocar aqui. Posicionamento. E aí, nesse link, eu vou encontrar palavras com post com a palavra-chave posicionamento. Por exemplo. Qual que seria um post bom aqui para a Janete? Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui esse cara fala de brand, é legal. Coisas que tiram seu poder, pode ser bom. Acho que esse pode ser bom. Fases que sabotam o seu posicionamento. Fazer conteúdo de valor nunca vai te posicionar. Ó. Esse parece ser muito bom. Então, esse é um post que a gente chama de mina de ouro. Por exemplo, você está vendo aqui? Ó, ela está educando o cliente e no final ela vai falar, ó, envie posicionamento minimalista se você cansou de criar conteúdo para atrair pessoas que nunca serão seu cliente. Vamos parar de gerenciar a sua estratégia de posicionamento para atrair só quem pode pagar pelo seu serviço. Aí tem, vamos dizer que metade aqui seja resposta, então tem cerca de 245 comentários de pessoas querendo receber uma análise de posicionamento. Isso é um post que a gente chama de mina de ouro. Por exemplo, já teve um post como esse, claro, tinha um pouco mais de comentários, mas que a gente fechou 23 clientes em um único post. Tá? Então, você pode buscar no Google concorrente, você pode ver contas semelhantes. E você pode também fazer a pesquisa aqui nesse site aqui do Instagram. Tá bom? Localização. Gustavo, como eu encontro localização? Esse é o mais chatinho. Porque envolve uma parte um pouquinho técnica. Que é o quê? Você tem que pegar aqui no Google e procurar. Se for no Google Meu Negócio, basicamente... Tá, depois eu falo do Google Meu Negócio, vai ficar melhor. Então, tem que fazer essa pesquisa aqui. Ó. Por exemplo, essa pesquisa eu fiz agora de manhã com um cliente. Então, Gustavo, você mora onde? Eu moro em Araguaína, Tocantins. Aí você faz essa pesquisa no Instagram, ele vai te dar uma lista de localizações. Tá? Aqui ele me deu uma lista. Qual que eu vou procurar? De todos esses, aquele que tem mais posts. Então, por exemplo, ó, esse daqui tem 36 mil posts. Isso é uma cidade pequena, tá, gente? Relativamente pequena. Tem 36 mil posts. Se eu colocar, por exemplo, onde eu moro, que é Brasília, ó, locations em Brasil. Locations. Quando a cidade é muito grande, eles têm normalmente essa lista de localizações dentro da cidade. Vamos dizer que eu queira Brasília. Tá vendo? 13,1 milhões de posts em Brasília. Tá? Então, se eu quisesse fazer algo para o público geral aqui de Brasília, eu tinha 13,1 milhões de posts para fazer isso. Aí eu tenho que pegar esse númerozinho aqui, ó, se eu for fazer pelo Prospectagram. Tá? Então, assim que você encontra localização, você vai fazer uma busca por Instagram Locations. Ok. Público geral. Como localização. Tem uma busca aqui por Instagram Locations. Aí depois disso, buscar por... Eu vou colocar aqui cidade. Pegar o ID. Verificar. Localização com maior número. Pegar ID. Locations barra. Próximo barra. Tá? Gustavo, e se for pelo Google Meu Negócio? Aí você pode buscar tanto por exemplo, advogado em na sua cidade, ou o que eu gosto de fazer quando eu quero buscar todo o Brasil de um negócio específico, por exemplo, que é no caso do contador. Eu pego essa lista aqui, ó, de lista de municípios
por população. Brasil, Wikipédia 2022. E aí, eu vou indo de município a município. Então, vamos dizer que eu quero buscar contador. Então, eu vou buscar contador em São Paulo, contador no Rio de Janeiro, contador em Brasília, contador em Fortaleza. Vou buscando todo mundo. Tá? Ah, Gustavo, mas para buscar esses 16.556 contatos, você fez isso manualmente? Obviamente não. Tá? Então, para quem ainda não é cliente do Prospectagram, vou mostrar para vocês como funciona a nossa ferramenta. Tá? Ela é bem simples de utilizar. Você fez a pesquisa. Qual que é o problema de você fazer? Dá para começar você fazendo manualmente? Dá. Você faz 5, 10, 100, no máximo ali. Se for uma pessoa muito organizada, você faz 1.000, né? Mas mais do que isso, não. Eu tenho conta aqui com 245 mil perfis buscados. Isso é praticamente impossível você fazer manualmente, porque você vai ter 3 problemas. O seu primeiro problema está relacionado a tempo. Então, você gastar 2 minutos para buscar cada contato, no nosso plano mais básico, você tem 30 contatos por dia. Então, você vai gastar cerca de 1 hora. Tá? 1 hora vezes 365 vai dar 365 horas, dividido por 8, vai dar 44 dias úteis, dividido por 22, 2 meses de trabalho. O segundo problema que você vai ter manualmente está relacionado a perfil bloqueado. Então, por exemplo, para buscar o WhatsApp e-mail, você não consegue buscar o WhatsApp e-mail no navegador do seu computador. Você tem que fazer isso pelo aplicativo. Só que se você fizer no volume que a gente faz, seu perfil vai ser bloqueado. Como a gente consegue não bloquear o seu perfil? A gente tem parceiros na Turquia e nos Estados Unidos, eles têm dezenas de milhares de contas no Instagram, e a gente paga em dólar a requisição no servidor deles. E o terceiro problema que você vai ter está relacionado a perfis repetidos. Então, por exemplo, você vai conseguir até buscar até talvez uns 1.000 ali. Mas, por exemplo, a partir disso, tem pesquisa que eu faço, que eu pesquiso 100 perfis, ele só encontra 2 novos naquela primeira pesquisa. O que o nosso servidor faz? Ele continua pesquisando até encontrar os 100. Mas imagina uma pesquisa que você fizer para encontrar, você acha 100 perfis, desses 100 perfis, 2 novos. Praticamente impossível você escalar isso. Então, no Prospectagram, em vez de fazer toda aquela pesquisa 1 a 1, né, e ficar lá comentando, você vai vir aqui, vai escolher uma origem, por exemplo, palavra-chave, eu quero buscar por dentista. Engajamento, eu posso buscar tanto por comentários como curtidas. Hashtag, eu coloco aqui a hashtag que eu quero. Localização, eu coloco a localização que eu quero lá, o ID. Maps, eu vou colocar o Maps. Então, vamos colocar, por exemplo, hashtag empreendedora, vou buscar 10. E ele vai lá no Instagram e vai buscar todos os dados públicos. Tá? E o perfil, ele já vai ficar aqui para vocês. Então, você já consegue editar perfil, né? Alterar nome, anotação, colocar o valor do negócio e tudo mais. Vocês conseguem alterar a etapa também do negócio. Então, aqui, ó, já está encontrando. Então, você consegue alterar aqui etapa, status, anotações, colocar o WhatsApp, valor do negócio, e já organiza tudo isso para você. Tá? Então, você tem contatos segmentados em volume e com custo baixo. Tá? Se você ainda não conhece o Prospectagram, por acaso você ainda não é nosso cliente, boa parte das pessoas aqui já são nosso cliente, então é só você acessar esse site aqui, que eu vou mandar no chat. Esse site vai te levar a esse site aqui, que tem um pouco como funciona e tudo mais. Você vai clicar aqui em solicitar a demonstração, ele vai abrir um WhatsApp comigo, e a gente vai agendar uma demonstração para você ver como funciona o Prospectagram. Tá bom? Então, isso foi só, claro, uma propaganda aqui do Prospectagram. Para quem ainda não conhece, eu sou o criador da ferramenta, sou um dos sócios da ferramenta e o maior usuário individual da ferramenta. Beleza, gente? Agora eu vou abrir aqui para a gente fazer uma demonstração com alguém. A Alessandra perguntou, no caso sou eu que tenho que prospectar? A gente tem as duas opções, tá, Alessandra? A gente tem tanto o Prospectagram, que ele vai fazer a busca e organização, mas a gente tem também o Prospectagente. Tá? Então, o Prospectagente, ele faz toda a parte de abordagem, resposta e follow-up, do contato até o agendamento. Então, ele vai agendar já as pessoas no seu. Mas eu não recomendo você começar automatizando. Tá? Porque quando você automatiza, você para de ler. E se você ainda não validou o seu método, ainda não é o momento de parar de ler. Então, vou mostrar, por exemplo, uma conta automatizada para você, só para você ter ideia do volume que a gente está falando. Então, isso daqui, ó, é uma conta de Prospectagram automatizada. Olha a quantidade de contatos que ele fala.
Então, assim, quando você automatiza isso daqui, você para de ler. Eu não leio 0,5% desses contatos. Entende? Alessandro, eu vou dar uma dica para você, tá? Eu estou buscando quem faz prospecção, com todo o carinho do mundo, porque eu não dou conta de fazer. Um dia, falado com o Flávio Augusto, da WhatsApp, Flávio, eu quero empreender, mas eu não tenho tempo para vender. Qual que foi a resposta do Flávio Augusto? Olha, no Stories lá, se você não tem tempo para vender, eu recomendo que não empreenda. Tá? Por quê? A prospecção, gente, geração de demanda, é o seu papel primário como empreendedor. Porque se você não tem demanda, você não tem negócio. Entende? Então é mais fácil, por exemplo, você delegar a terapia, mais fácil você delegar a mentoria, mais fácil você delegar as outras partes. Mas a geração de demanda, mesmo que você tenha alguém para fazer, mas antes de delegar, você precisa dominar. Porque senão você vai ficar na mão de quem gera demanda para você. E assim que ele encontrar uma oportunidade melhor, que gere mais dinheiro para ele, ele vai trocar você imediatamente. Tá bom? Então não delegue a geração de demanda. Você pode até delegar, tá? Não delegue. Mas você não pode delegar sem dominar. Porque se você domina, você troca quem vai delegar. Se você não domina, a pessoa que troca você. E aí você fica sem demanda. Sem demanda, você fica sem oxigênio na empresa, que é capital. Sem capital na empresa, você fecha. Entendeu? Então a gente empreende aqui desde 2017. Então a gente já empreendeu presencialmente, já passou pandemia, já vendeu processo de coaching individual, já vendeu curso presencial, já vendeu curso online, já vendeu assinatura online, já vendeu software. Qual que é a única coisa que manteve em todos esses lados? Geração de demanda e fechamento de vendas. Entende? Então, assim, eu estou fazendo curso de edição de vídeos. Tudo bem, Alessandra? É mais fácil você pagar alguém para editar os vídeos por você do que você pagar alguém para gerar demanda para você. Entende? Então, assim, é mais fácil alguém editar vídeo para mim, é mais barato, eu contrato alguém com 16 anos, 18 anos, né? Dependendo. Mas essa pessoa não vai entender de negócio como eu. Então, eu preciso dar a direção do negócio. Por exemplo, eu tenho software. Software é um negócio bem complexo. Mas eu acho mais fácil ter alguém para fazer meu software do que ter alguém para direcionar meu negócio em geração de demanda. Beleza? Você segue se quiser. Tá? A gente já atendeu aí milhares de empreendedores nesses últimos 8 anos. Eu posso te garantir que aqueles que se mantiveram, apesar de todas as variações do mercado, aqueles que dominam a geração de demanda. Beleza? Gente, eu vou chamar alguém aqui para a gente fazer uma demonstração, para falar quais públicos eu buscaria se fosse a pessoa. Então, vou compartilhar a tela aqui. Vou abrir a tela para vocês. Quem puder aparecer, eu agradeço. Eu acho que eu não estou falando com robôs. Quem quiser que eu faça esse direcionamento, manda um oi aqui no chat e esteja com a câmera aberta, por favor. Só um momentinho. Eu quero. Quem falou? Elaine? Tá. Elaine, você? Oi, tudo bem? Prazer. Tá, mas eu acho que a Viviane falou primeiro. Viviane? Tá feito. Na Vivi próxima, a Elaine, parceira. continua aí. Certo. Pode abrir o áudio, Viviane? Por favor? Acho que tá mudo. Ainda tá mudo para mim. Se puder aparecer, gente, eu agradeço. O pessoal já está aparecendo, estou vendo o pessoal. Ainda está mudo para mim. Melhoras. Tirei o fone. Pronto, melhorou. Normalmente é o fone mesmo. Certo, então me explica, você trabalha, eu vi que você é mentor e psicanalista. Seu Instagram, qual que é o seu Instagram? É @mentora Sim. Viviane Tá. Braga. Tá. Não que o Instagram importe tanto assim, tá? Mas é só para que eu já tenha uma noção do que você trabalha. Viviane Braga. Okay. O @mentora Viviane Braga? Isso. Peraí. Ah, tá, acho que eu coloquei Vivane. Pronto. Mentora de mulheres. Emocionalmente exaustas, saída do automático. Tá. Beleza. Vamos lá. Hoje, qual que é o público que... Tá, são mulheres, mas normalmente elas têm algum perfil profissional? Como funciona? Então, hoje eu estou buscando mulheres empreendedoras.
mulheres de salão de beleza, mulheres que tenham condições para poder pagar a mentoria. Tá. Quanto é a sua mentoria? Eu estou fechando no valor, eu ancoro em 2.000 e para fechar no mínimo 1.337. Tá. E como funciona? São quantos encontros? Qual que é a promessa? 10 encontros. 10 Então, ali encontros. é isso, são 10 encontros, onde eu ofereço para elas o desbloqueio mental, eu faço uma trava, onde a gente vê o que está travando elas, para elas poderem reencontrar, buscar a identidade que elas têm, mas perderam devido à demanda que elas têm demais. Tá. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa, o que acontece? Eu vou explicar de uma forma que aí vocês vão entender. Vamos dizer que eu vou explicar o Prospectagram para vocês. E eu falo assim, gente, então, a gente utiliza hoje 4 servidores para o Prospectagram. Tá? Então, a gente tem servidores hoje nos Estados Unidos, a gente tem parceiros na Turquia, a gente tem servidor na Alemanha, a gente tem servidor aqui no Brasil. Hoje, a gente instala o servidor através do Portainer, tá? Então, a gente faz ali com DocSwarmer. Depois do DocSwarmer, a gente faz uma instalação de Portainer. A partir do Portainer, a gente vai fazer uma instalação ali de algumas aplicações, como o N8N, a gente tem Supabase Cloud, a gente tem o Web, tem algumas APIs. Fala, Gustavo, não entendi nada. Entendeu? Por quê? Porque, no caso, a gente entende de software. Vocês não. Pelo menos a grande maioria não. E muitas vezes é assim que a gente está falando. Tudo bem com palavras mais comuns, né, mais do cotidiano, mas você ainda está falando como se fosse assim, para um advogado, um juridiquês para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem aquilo que você está falando, mas ela não sabe que tem aquilo que você está falando. Tá? Em uma ferramenta, eu até libero, eu já liberei até para a Janete, quem quiser que libere, depois a gente libera, você tem que acessar no Google. É sempre você ver, por exemplo, o que as pessoas já pesquisam no Google. E normalmente, vou mostrar uma ferramenta para vocês, e normalmente o que elas pesquisam está relacionado a dores que elas estão conscientes. Entende? Então, por exemplo, difícil a pessoa falar, eu tenho bloqueio e não sei o que, e os traumas e não sei o que da minha infância. Não, a pessoa ela só tem noção do que ela está consciente hoje. Qual o problema que ela enfrenta hoje, todos os dias? Entende? E esse problema que ela enfrenta, a gente tem palavras mais intensas e menos intensas. Então, por exemplo, você disse que mulheres têm bloqueio. Qual que é o problema que ela tem todo dia? Que desgasta, que ela se preocupa? Qual que é o medo dela? Com que ela se preocupa? O que incomoda ela? Pode deixar o áudio desligado, aberto. Eu coloquei para me escutar melhor, porque quando eu tiro, Tá. escuta um pouco. Sim. Na realidade, a maioria das mulheres, ela tem multitarefas, né? Sim. Então, qual que é o bloqueio delas? Elas são mães, são profissionais, têm que dar conta de tudo e muitas das vezes elas esquecem de si própria. Tá, mas qual que é o medo delas? Assim, ela esquece. Será que ela sabe que ela... De não ser uma supermãe, de não ser uma boa esposa, de não ser uma profissional que a sociedade cobra dela. Tá. E se ela não for uma supermãe, o que pode acontecer? Aí ela vai ficar emocionalmente abalada com essa situação, porque ela queria ser e Tá. não consegue ser. E se ela não for uma super esposa? Mesma coisa, aí é onde que vai vir as travas e bloquear ela, entendeu? Tá. Eu vou Porque dar aí uma ela sugestão. vai ficar ansiosa, aí ela Tá. pode ficar deprimida. Tá. Mas você disse que essa mulher se preocupa muito com os outros. Será que se você falar dela, ela vem mais fácil? Ou se você falar as consequências para os outros, ela vem mais fácil? As Entende? consequências. Entendi. Então, talvez a preocupação dela não seja ela ficar exausta. Sim. Talvez a preocupação dela seja o filho ver um divórcio. Sim. Criar um filho sem pai.
Talvez a preocupação dela seja o filho usar droga. Sim, Não dá em nada na vida, vamos dizer assim. Entendeu? sim, Então você está falando você, mas a mulher ela já não está se preocupando com ela. sim, Ela está tentando dar verdade. conta. Mas você fala, olha, se você continuar assim, cara, você pode divorciar, seu filho pode crescer sem pai, seu filho pode ir para droga, porque ele não está te vendo presente em casa. Uhum. Depois você vai ensinar que ela precisa se cuidar por ela. Entende? Para todo o contexto, verdade. Então, essa dor vai fazer ela agir mais do que a dor dela se cuidar, porque a última coisa na fila lá das preocupações dela está ela mesma. Verdade. Então você tem que falar o que está no primeiro da fila. Você fala, Sim. olha, você acha que você trabalhando assim, seu casamento vai durar? Entende? Você acha Sim. que se você colocar o seu filho integral, chegando no integral e ainda colocar babá, ele vai ter uma boa referência? Entende? Sim. Sim. E aí tem até uma ferramenta, por exemplo, no Google. Depois a gente ajuda vocês a liberar, porque eu sempre faço essas pesquisas aqui. Então, por exemplo, separação. Você coloca aqui, ó, o que as pessoas pesquisam. Separação. Mas algumas o Google meio que bloqueia. Ó, ele está bloqueando aqui. Então, cansaço. Você pode colocar aqui as palavras, mas você tem que ter cuidado que algumas o Google bloqueia, porque ele sabe que é tão forte que é até, tipo, mal você usar. Não é mal, né? Mas é forte demais. Por exemplo, cansaço mental, ó, falência. Entende? Então, entende, por exemplo, olha a intensidade dessa palavra. Se eu falar, olha, cansaço, é uma intensidade. Se eu falar exaustão, é outra intensidade. Se eu falar falida, é outra intensidade. Se eu falar relacionamento, tá aqui. Mas se eu falar sozinha, entende? Se eu colocar, pode ser até uma palavra pior do que essa. Não estou falando que isso é certo ou errado, gente, mas estou falando que é o medo das mulheres, tá? Se eu falar que ela vai ficar obesa. Você sabe que eu poderia usar outra palavra aqui. Então, imagina sua cliente terminar assim, com outra palavra aqui. Ou equilibrada. Feliz. Com sucesso. Não é claro que a gente tem que melhorar. Sim. É esse contraste que leva muito as pessoas a agirem. Entende? Você não vende, gente, para quem está tranquilo. Quem está acomodado. A gente vende para quem está agoniado. Entendeu? Sim. Hoje mesmo eu falei com um cara, falei, pô, cara, não, porque eu faço treinamento de 2 horas, sei o quê, eu cobro R$2.000. Falei, cara, beleza, eu tive essa situação em 2018, quando minha esposa, que na época era minha namorada, nós dois atendíamos individualmente, ela teve que fazer uma cirurgia, eu tive que dobrar minha renda, cara. Entendeu? Eu tive que dobrar minha renda, minha única forma foi escalar. Eu falei, aí ele falou, mas e se eu comprar e não usar? Eu falei, cara, a única coisa que eu não posso fazer você querer, eu não posso te ajudar é fazer você querer. Querer tem que vir de você. Entendeu? Se você olha para sua família e não quer, aí já não é comigo, é com vocês, psicólogos, né? Isso daí já não é comigo. Entendeu? Se a pessoa não quer, mas eu quero vender para quem quer. Eu quero vender para quem quer mudar de vida, para quem quer ter uma independência comercial, quer ter previsibilidade financeira. Não quero vender para quem não está nem aí. Entendeu? Quem quer essa pessoa, na verdade. Não importa quanto dinheiro ela tiver, não. Mas só... Deixa eu continuar aqui. Então, gente, você vai procurar palavras que estão relacionadas. Gustavo, como eu posso encontrar agora o meu público? Ali no Instagram e no Prospectagram. Você pode buscar tanto por perfil de cliente. Então, você pode buscar, por exemplo... Vou te dar uma dica, tá? Em média, as pessoas que trabalham com estética têm mais dinheiro do que quem trabalha com beleza. Na média. Tá? Não é todo mundo, obviamente, não. Mas, em média, quem trabalha com estética
tem mais dinheiro do que trabalha com beleza. Então, se eu fosse atender o público nessa área, né, de beleza, eu buscaria o público de estética. Tá? E também não só que tem mais dinheiro, mas muitas vezes está mais aberto a investir em conhecimento. Tá? Às vezes a pessoa que trabalha com beleza tem até mais dinheiro do que algumas que trabalham com estética, mas ela muitas vezes não está, em geral, na média, tão abertas a investir ali em conhecimento. Então, por exemplo, você pode buscar por palavra-chave. Tá? Então, por exemplo, se você tivesse aqui uma conta de Prospectagram, Gustavo ainda não tem, então já agenda a sua demonstração para a gente já resolver isso. Né? Isso é um grande problema que você tem que resolver. Mas vamos lá, eu não tenho. Você pode buscar tanto por palavra-chave. Então, palavra-chave pode ser estética, pode ser, por exemplo, arquiteta, pode ser uma advogada, pode ser uma médica. Então, se você for buscar por médica, nunca coloca médica, porque cai muita clínica médica, você vai colocar uma especialidade, por exemplo, dermatologista, uma ginecologista, alguma coisa do tipo. Tá? Então, você pode buscar por palavra-chave. Gustavo, se eu quiser buscar manualmente. Então, você coloca aqui, dermatologista, site, instagram.com. E aí você vai encontrando aqui dermatologistas. Tá? Se for no Instagram, no Prospectagram, que é muito mais fácil, você vem aqui, coloca aqui palavra-chave, coloca dermatologista. Dermatologista. Vou colocar 5 aqui para ele ir pesquisando. Tá? Então, palavra-chave você consegue. Pode ser por hashtags. Então, por exemplo, você vem aqui no Instagram, hashtag generator, e coloca, por exemplo, algum público que você queira buscar. Por exemplo, esteticista. E você gera hashtags. Aí ele vai te dar uma lista de hashtags relacionadas a esteticista. Esteticistas por amor, dermatologista, estética facial, dermatologista. Então, tudo isso aqui são hashtags que seu público utiliza. Olha quantas publicações. Estética tem 33 milhões de publicações. Tá? Uma outra forma de você buscar é buscar por palavra-chave. Então, você pode colocar aqui alguma palavra-chave, por exemplo, sei lá, cansaço, exaustão. Deixa eu colocar exaustão, para ver se a gente encontra alguma coisa. Autoconhecimento, autoestima. Mãe exausta, olha aqui, que legal. Um post só sobre mãe exausta. Você pode buscar, por exemplo, por palavra-chave empreendedora. Encontrar posts relacionados à empreendedora. Não faça nada grátis. Legal. Então, aqui, Gustavo, se eu for fazer isso manualmente, aí você vai ter um trabalho imenso de ficar clicando aqui, adicionando em algum lugar. Ou você pode vir aqui no Prospectagram. Aqui, já buscou os dermatologistas, vem aqui em comentários, posts, colar o link, e colocar, por exemplo, empreendedora. Vou colocar só 5 aqui para ele não ver essa minha conta. Tá? Vou colocar 3. Pronto. Mas se quisesse buscar todo mundo que comentou, 801, você colocaria 801 e ele buscaria os 801 para você, já na sua conta. Tá? Então pode ser por engajamento, aqui eu estou buscando 801 comentários. Pode ser por palavra-chave, pode ser por hashtags, pode ser, por exemplo, Gustavo, eu quero fazer, você está em qual cidade, Viviane? Tá muda. Berlândia, Minas Gerais. Berlândia. Eu falo Berlândia porque eu tenho um amigo que falava Berlândia, Beraba. Ele morava em Araguari, não gostava de Araguari, não. Ele falou que o Triângulo Mineiro era Berlândia, Beraba e a bosta era Araguari. Ele falava que era isso. Mas, enfim, você pode buscar. Gustavo, se eu quiser fazer um evento aqui na minha cidade para mulheres, então você pode colocar aqui, Instagram, locations, Berlândia, site, instagram.com. Berlândia é uma cidade grande. Então, olha que legal. Tem 7 milhões de posts em Uberlândia.
E aí você pode entrar em contato. Ah, mas e se não for mulher? Você pergunta, olha, sua esposa ou sua namorada, alguém da sua família, alguma mulher da sua família quer participar de um evento para mulheres aqui em Uberlândia? E quando a gente pega de localização, a gente pega muito negócio. Isso é ótimo. Porque pensa comigo, por exemplo, esse restaurante aqui deve ser um restaurante. Ah, não, é uma mulher que fala sobre emagrecimento. Cada negócio desse, vamos dizer que tenham 50 clientes por dia. Então, uma pessoa que você fale aqui, ela gera, muitas vezes, contato de várias outras pessoas. Sim. Entende? Então, você pode criar um ciclo de mulheres empreendedoras de Uberlândia. Então, tem a mulher que vende crochê, tem a mulher que vende, a clínica, tem aqui, ó, deixa eu ver o que é isso daqui, maluquinho, tem a loja de presente, nossa, esse pessoal é chato, hein? Tem carro, tem tudo aqui, ó. Tem a mulher que vende bolo. Então já dá para criar um ciclo de mulheres empreendedoras aqui de Uberlândia. Entende? Com encontros ali, a cada mês, se você quiser fazer algo presencial. Você consegue também buscar por negócios em Uberlândia. Então, por exemplo, Gustavo, eu quero buscar por dermatologista em Uberlândia. Você vem aqui no Maps. Você busca aqui, ó, dermatologista em Uberlândia. Eu acho que eu tenho mais. Não, Entende? Como eu faria, por exemplo? Primeiro, Viviane, eu focaria em um grande problema que essas mulheres têm. Se é o casamento, se é dar conta da empresa, se é dar conta de funcionário, se é a criação de filho. A partir desse problema, aí você pode nichar. Sim. Entende? Porque assim, quando você fala, sou mentora de mulheres que estão com problema, vai falar, cara, você e todas as psicanalistas, psicólogas, terapeutas falam da mesma coisa. Quando você consegue focar em um grande problema, você começa a se tornar especialista naquilo, em resolver aquele problema. Sim. Tá bom? Certo, obrigada, viu? É isso. Gente, gostou? Perfeito. Tá. Então, quem ainda não conhece o Prospectagram, tá aqui o link para vocês agendarem uma demonstração. Quem quiser que libere a ferramenta do Google, ainda não tiver liberada, é só falar comigo que a gente ajuda a liberar. Você tem que acessar uma conta do Google. E agora eu vou aproveitar para tirar dúvida de vocês. Alguma dúvida? Tá tudo claro? Quem quiser falar, manda um oi aqui, pode abrir o áudio, pode ficar à vontade. No final eu também vou até mostrar um negocinho aqui para vocês. Tá tudo claro? Se tiver tudo claro, eu fiz aí. Boa Pode tarde falar. por aí. Posso Boa falar? tarde, Janete. Claro. Aqui só no ar-condicionado e vendo a Viviane, sabe que é a questão da maioria das terapeutas e das mentoras que a gente enfrenta toda semana, que é a dificuldade de ter essa clareza por muito conhecimento, por muitas ferramentas, e aí tem dificuldade em ter clareza de qual é o cliente ideal, mas que bacana. Vamos marcar um café, Vivi, vamos marcar um café. Eu sou do Rio Grande do Sul e o que eu queria perguntar para ti é como a gente está aí agora organizando uma coisa, olha aí, já mais um negócio para ti, viu, Vivi? Uma das minhas alunas é terapeuta e o sonho dela sempre era viver de viagens, que ela ama viajar e a gente criou esse produto para ela que é viagem terapêutica. E a gente está vendendo essas viagens até então diretamente no tete-a-tete com as pessoas que a gente conhece, com os grupos. A gente poderia usar essa ferramenta também para trazer pessoas para essa viagem também, né? Sim. E aí dá para você buscar tanto por localização, por exemplo, acredito que a viagem vai sair de algum local, então você pode buscar por localização, seja uma localização geral da cidade, então, por exemplo, vai sair de Porto Alegre, então pode ser de Porto Alegre ou de uma localização que tenha mais a ver com o público, por exemplo, um parque de Porto Alegre, sei lá, um shopping de Porto Alegre, alguma coisa do tipo. E pode ser também através de engajamento de perfis também que vendem essas viagens. Então dá para fazer dessas duas formas, é como eu faria. Tá bom? Nesse perfil de viagem você pega as pessoas mais interessadas em viajar, né? Senão, isso. Mas aí tem um ponto, né? Que é o quê? Não necessariamente esses perfis vão ser abertos. Então, quando a gente fala de prospecção ativa, a gente busca mais perfis relacionados a profissionais liberais e pequenos empreendedores. Muito bom. Entendi.
E já estamos quase fechada a viagem. Hoje a gente foi ver o ônibus, foi muito legal. E a viagem está quase fechada, mas quero aprender ainda mais, né, sobre isso, porque para mim também foi algo novo. A gente criou e está sendo um sucesso, graças a Deus, mas quero também levar para ela essa condição do prospecta em seguida, para que ela possa fazer ainda mais sucesso. Porque é só um junto com o outro que crescemos mais rápido, né? Com certeza. Por exemplo, Janete, vou te dar um exemplo. A Viviane é uma potencial cliente sua no futuro. A gente prospectou ela e você não. Tá perdendo tempo. Pois Tem que prospectar, gente. Eu ainda nem comecei ainda a pegar as As pessoas. indicações, sim. Pode usar assim. Ah, vocês vieram da Vanessa, é isso? Então, qual que é o seu link, Vanessa? Pode colocar aqui, manda para elas o seu link. Pode ser, Vanessa? Você sabe, deixa eu criar um link aqui para você. Ô, Vivi, eu coloquei o link lá no nosso grupo do Prospectagram. Aí, se você entrar por lá, daí o Gustavo sabe que é você. Isso. Aí eu sei. Isso. Acessa pelo dela, que aí eu não sabia, tá? Então, por exemplo, prospectei então a Vanessa indicou a aula para a Viviane. Então, gente, o que acontece? No longo prazo, quem faz o maior volume vence. Não tem outro segredo. É você estar constantemente falando com pessoas. E às vezes, gente, eu vou até contar algo para vocês, às vezes a gente vai pegar uma sequência ruim. Então, por exemplo, eu já fiz mais de 1.000 reuniões de vendas, só do Prospectagram. Literalmente. Foi 1.300 e tanto reuniões de vendas só do Prospectagram. Até hoje, tem momentos que eu pego 20, 22 reuniões sem vender. Na média, eu fecho uma a cada 4. Mas acontece de eu pegar uma sequência de 20, 22 reuniões. Claro, é bem raro, mas já aconteceu tipo 2 vezes, onde eu peguei 20, 22, 23 reuniões sem vender. Então isso acontece também. Ah, Gustavo, mas então você está ruim. Não. No volume, na média histórica, a gente sempre vence. Entende? Enquanto a pessoa que está lá esperando chegar ao contato perfeito, para que ele possa apresentar, não vai nunca ter resultado. Muito dificilmente vai ter algum resultado, porque ela está sempre esperando o contato perfeito. Tá bom? Edson? Boa tarde. Boa tarde. É só uma pergunta. Caso tem alguma maneira de eu conseguir captar os seguidores de um perfil exclusivo? Por exemplo, aí eu noto que tem alguém que tem um perfil bacana para eu pegar, assim, os leads, né? Uhum. Mas eu tentei assim, não consegui de forma alguma. Então, Tá. não sei se é possível isso lá. Tá. Não tem e por que não tem? Tá? Não é uma dificuldade técnica nossa. Então, para a gente buscar seguidor, seria muito fácil. Tá? Adicionar isso como algo técnico. Mas eu já faço isso há muito tempo. Então, eu não coloquei servidor, porque eu sei que é um público, em geral, muito ruim. Tá? Por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo, existe muito seguidor fake. Muito seguidor fake. Até quem tem 100 mil seguidores, não sei o quê, muito seguidor fake. Tá? Segundo motivo, existem muitos perfis desativados. Então você vai pegar o seguidor, só que a pessoa tinha um perfil lá em 2018 que seguiu, e aí era outro nicho, a pessoa excluiu o Instagram, não existe mais, e aí você vai pegar aquele perfil. E o terceiro motivo é que existem muitos perfis desengajados. Tá? Então, por exemplo, eu sigo hoje, deve ser umas 60 e poucas pessoas. Então, eu meio que faço limpa de todo mundo que eu sigo o tempo todo. Então, se eu percebo que eu estou perdendo tempo, eu paro de seguir a pessoa, já troco. Se não é aquele assunto meu foco ali, eu troco, paro de seguir. Eu, por exemplo, até desinstalei o Instagram no meu celular, né? Ele só fica no computador, porque eu percebi que eu estava perdendo muito tempo. Então, eu só sigo quem eu realmente tenho interesse. Então, são pouquíssimos amigos, família e uns 30 perfis que eu realmente sigo ali. Mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas, elas deixam lá. Então, elas trocam de perfil, elas trocam de interesse, às vezes o próprio perfil também trocou de nicho,
só que ela continua lá. Então, pensa, um perfil que estava falando sobre anúncio, agora ele fala, sei lá, sobre mentalidade. A pessoa que seguiu quando ele estava falando de anúncio, mas também não tem mais interesse em anúncio, nem em mentalidade, mas ela continua lá. Então, existem muitos perfis engajados. Eu dou meu próprio exemplo. Há 5 anos atrás, daqui a pouco eu vou ter que mudar esse exemplo, que vai dar mais de 5. Tá. Há um pouquinho mais de 5 anos atrás, eu era solteiro e sem filhos. Hoje eu sou casado e tenho uma filha de 4 anos. Então, o meu interesse mudou completamente nesses 5 anos. Hoje eu pesquiso roupa de balé, entendeu? De criança. Há 5 anos atrás eu jamais pesquisaria roupa de balé de criança, aula de inglês, karatê, futebol, boneca, Bob Good, um monte de coisa que eu não pesquisaria antes. E hoje eu pesquiso. Então, por isso que eu não pego seguidor, porque é um público muito ruim. Tá? Respondendo. Ah, Gustavo, você não adiciona? Não. Porque se eu adicionar, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Vai falar, pô, Gustavo, peguei um público aqui horrível aqui de seguidor, veio um monte de fake. Eu vou falar, pois é, mas você escolheu seguidor, não foi? Então, eu prefiro não ter essa opção para evitar a reclamação. Beleza? Ótimo. Gente, mais alguma dúvida? Tá tudo claro? Tem um negócio que eu quero mostrar para vocês, que é algo que a gente deve lançar. Eu já devo até abrir algumas vagas, tá? Que é o quê? Quando a gente fala de internet, existem basicamente, quem quiser, fica à vontade, mas eu quero mostrar algo para você que a gente vai lançar, que é basicamente, você precisa estabelecer a sua copy, ou seja, a sua estrutura persuasiva. Depois, você precisa gerar tráfego. Esse tráfego pode ser através de indicação, pode ser através de prospecção, pode ser através de conteúdo e pode ser através de anúncio. Tá? Eu fiz até uma sequência, mas não ficou um acrônimo muito bom, que eu estava pensando, quais são as 4 fontes? Prospecção, indicação, conteúdo e anúncio, mas o acrônimo disso não ficou bom. Tá? Então tem que mudar essa ordem. Não vou falar explicitamente, quem quiser entender, entenda. Mas são essas 4 fontes. E essas 4 fontes você tem que levar para uma página. Tá? Gente, até hoje, qual que era a minha maior dificuldade de criar novos projetos? Era criar a página. Tá? E a gente está criando uma ferramenta, vai lançar primeiro em forma de serviço, tá? Para a gente aprender também um pouco, mas onde você consegue criar um site, a gente cria junto com você um site em menos de 1 hora. Tá? Talvez, um primeiro processo, talvez até através, em alguns minutos. Vou até mostrar para vocês. Por exemplo, quem quer que eu crie um site em alguns minutos? Claro que eu não vou dar esse site para você de presente, tá? Se quiser, depois compra. Mas quem quer que eu crie para mostrar aqui? Quem quiser, fala oi. Aparece aí que a gente cria. Alguém quer? Se não quiser, eu crio para mim mesmo. Deixa eu criar aqui. E aí para mim, então, vamos lá. Ah, depois me compra, né? Tá, eu só não vou te dar, tá? Já vou adiantar, porque isso a gente vai vender. Ai, mas você vai ver o seu site ali pronto. Aí então vamos tá. dizer que seja... Vamos lá. Aí o que a gente faz, Janete? A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Quem quiser ir, tá, gente? Eu tinha uma reunião agora às 3 horas também, mas a pessoa desmarcou em cima da hora, então vou mostrar isso daqui para vocês em tempo real. Eu sei que tem gente que já tem que sair, pode ficar à vontade. Deixa eu parar de compartilhar, que isso vai ficar só quem tiver ao vivo aqui. Beleza.